Olá meninos, tudo bem? Aqui é o professor Cássio de Língua Portuguesa e de Literatura. Hoje nós vamos ter uma aula de Língua Portuguesa, combinado? Esta aula vai ser das nossas aulas de Língua Portuguesa. Espero que vocês aproveitem bastante, espero que vocês estejam aproveitando todas as aulas que os professores de vocês, das diversas disciplinas, estão proporcionando para vocês, ok? A gente está se dedicando muito aqui para essa nova etapa do ensino que a gente está tendo, né? E esperamos que vocês estejam do outro lado aí também empenhados nessa nova etapa de aprendizagem, ok? Se todo mundo der o seu melhor, com certeza vai dar certo. Tudo que é bem feito, tudo que é feito de coração, tudo que é feito com dedicação, dá certo, ok? Bom, hoje eu queria trazer para vocês um assunto novo, uma matéria nova que nós vamos começar, que nós vamos passar agora a estudar os tipos de predicado. Até agora nós estudamos os tipos de sujeito, não é verdade? Os 5 tipos de sujeito que nós já conhecemos, que é o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito desinicial, o sujeito indeterminado e as orações sem sujeito, né? O sujeito inexistente, nós já conhecemos. Agora eu queria começar um assunto novo com vocês, que são os tipos de predicado. A gente sabe que toda oração se divide em sujeito e predicado. Então metade da oração é o sujeito, a outra metade dela é o predicado. E tendo conhecido essa primeira metade, agora vamos nos dedicar a conhecer essa segunda parte da oração, que é o predicado, ok? Essa palavra predicado, né? Predicado é uma informação que você dá sobre alguém, sobre alguma coisa. O predicado de uma pessoa é o que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa é, ok? Então, a gente vai usar o predicado como aquilo que se refere ao sujeito, como nós já vimos no começo do nosso estudo sobre oração, ok? E assim como existem diversas formas de constituir um sujeito para diversas estratégias diferentes, para diversas situações diferentes, também vão existir algumas maneiras de constituir um predicado que vai dar informações diferentes sobre os sujeitos, ok? Bom, pega o seu caderno então. Nessa aula de hoje a gente vai ter uma postura mais ativa, no sentido de que eu quero que vocês anotem, que vocês escrevam, que vocês tentem participar comigo o máximo possível. Claro que a participação é um pouco individual, né? Você aí sozinho vai participar comigo aqui do outro lado, mas tente se envolver no que eu estou fazendo para que a gente consiga caminhar junto e seu aprendizado realmente se efetive, ok? Bom, então pegue o seu caderno, como eu fiz aqui, ó, peguei o meu caderno, peguei a folha de um caderno aqui e vou escrever nele, ok? Vou aproximar aqui para ficar maior, ajustar o tamanho aqui, e aí você pode escrever lá na folha do seu caderno o nosso título, né? Tipos de predicado, ok? Quem tiver uma letra mais bonita que a minha, claro, faça, né? Nesta aula de tipos de predicado, nós vamos trabalhar em cima de 3 habilidades, ok? Primeiro, nós vamos dar uma pincelada nessa H3, que é uma habilidade muito importante para a gente, que é a habilidade que fala sobre inferir informações em textos jornalísticos, extremamente importante para a gente. Uma outra habilidade que nós vamos trabalhar nessa aula é a habilidade H7, que ela fala sobre inferir o assunto principal nos textos jornalísticos, né? Tomando como referência os elementos constitutivos lá dos textos do gênero jornalístico. E a terceira habilidade com a qual nós vamos trabalhar aqui é a H97, ok? Que é essa habilidade própria da gramática, no sentido de que decompõe as orações, né? A gente reconhecer os termos das orações, ok? Vamos começar então dando uma olhadinha nesta imagem aqui, que é a página inicial do jornal Folha de São Paulo, no dia que eu acessei esse jornal aqui, né? No dia de hoje, que é quando eu estou gravando a aula. Nesse dia, observe que na capa do jornal nós temos diversos elementos. Nós temos lá o título, né, do jornal Folha de São Paulo. Podemos perceber que é um jornal que trata de assuntos relevantes para a nossa sociedade, porque lá tem o coronavírus, né? Tem assuntos relacionados ao governo, fala de economia, tem as notícias mais importantes do dia e também
traz a opinião de pessoas especialistas nos assuntos que eles vão abordar, o que o torna a Folha um jornal bastante completo, né? Bom, é por isso que eu selecionei para a gente dar uma analisada e ver o que ele está dizendo aqui. Pensando nessa habilidade H7, né, que é inferir o assunto principal, você já consegue saber o que tipo de assunto está dominando o cenário atual das notícias, né? Olha só, nós temos aí, acompanhe as últimas notícias sobre o novo coronavírus, em tempo real. Brasil estuda mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China, né, também sobre coronavírus. A ação é uma estratégia do Ministério da Saúde para obter material médico. Estados Unidos enviaram 23 aviões, quer dizer, o mundo inteiro está falando disso. O governo de São Paulo anuncia compra de 1,3 milhão de testes na Coreia do Sul, também sobre coronavírus. Observe que até a publicidade, né, olha só, isso é uma publicidade de um hospital, né, de uma coisa de saúde, e aí até ela fala sobre o coronavírus, né? Aqui o profissional está seguro, né? Então é um tema que realmente está dominando, né? Podemos dizer que o assunto principal nessa capa aqui certamente é o tema do momento, que é o coronavírus, né? Bom, mas eu queria que vocês reparassem uma outra coisa também, para vocês, pensando na H3, inferirem uma informação para mim, né? Olha que interessante aqui em cima. Deixa eu trocar a cor aqui. Apoia a democracia, assine a Folha. O que esse jornal está passando para a gente? O que ele está falando, né? O que ele está falando? Você vai me responder isso daqui a pouquinho, né? No final. Mas o que esse jornal está falando quando ele diz apoie a democracia, assine a Folha? No caso, a Folha de São Paulo, que é o jornal. Bom, retomando aqui o assunto retomando aqui o assunto dos estudos dos tipos de predicado, eu queria que vocês, olhando para o jornal, observassem que ele trabalha com diversas informações, diversas frases, né? Tem diversas frases ali, diversas orações que trazem informações para a gente. Essas informações, elas têm aí uma estrutura semelhante, né? Elas têm um verbo e o seu sujeito, pode estar oculto, pode estar simples, pode estar composto, enfim, né? E olhando para essas orações, observe que algumas têm uma diferença em relação à outra, né? Eu quero destacar essa diferença com vocês. Primeiro, vamos falar de um negócio chamado predicado verbal. Predicado verbal. Nós vamos procurar aqui nesse jornal orações que apresentem um verbo de ação. Porque o predicado verbal é aquele predicado que apresenta verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo que apresenta uma ação. O verbo significativo é um verbo que apresenta uma ação. Vocês querem verem um verbo tipicamente significativo? Olha aqui, olha. Estuda. O Brasil estuda. É uma ação, né? Buscar, mandar, anunciar, que está aqui embaixo, né? Anunciar. Isso aqui é uma coisa mais ação do que acompanhar, apoiar, né? São todos verbos. Assinar, olha só, todos eles indicam ação praticada por um sujeito, né? Assim como você está familiarizado com o verbo ser uma classe gramatical que indica ações, né? Ou seja, a gente pode pensar que dentro do predicado verbal, né, da informação que eu estou dando sobre o sujeito, esse verbo que indica ação, ele vai ser considerado o núcleo. O núcleo. Deixa eu melhorar a forma como eu escrevi a palavra núcleo. O núcleo do predicado. Lembra que tinha o núcleo do sujeito? Agora também a gente vai conhecer o núcleo do predicado.
O núcleo do sujeito não era a palavra mais importante dentro do sujeito? Então, o núcleo do predicado é a palavra mais importante dentro do predicado. Então, quer dizer, pensa aí que nesta oração aí, que é a manchete principal. O Brasil estuda mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China. O sujeito dessa oração, claramente para a gente, é Brasil, né? E aqui está o nosso sujeito. Bom, se ali está o sujeito, a gente já aprendeu que todo o restante da oração é o predicado. Beleza. Por se tratar de um predicado verbal, ou seja, o predicado que tem um verbo significativo, um verbo que indica uma ação, nós vamos considerar que este verbo, estudar, é o núcleo desse predicado. Então, o predicado verbal é aquele predicado que tem um verbo de ação, como estudar, e esse verbo é considerado o núcleo do predicado. Ele é a palavra mais importante. Toma nota desse exemplo aí. Eu não vou escrever aqui no meu caderno esse exemplo não, porque eu já colei aqui. Mas você vai anotar essa frase aqui para mim. Brasil estuda mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China. Você vai anotar essa frase e vai circular a palavra estuda, colocando-a como núcleo do predicado, ok? Então você vai anotar no seu caderno aí o exemplo. O exemplo que nós temos é esta frase aí da manchete, ok? Da mesma forma, o segundo exemplo que você vai anotar é este aí, ó. Governo de São Paulo. Quer que te dê um tempinho para anotar? Então tá, tô dando um tempinho para você anotar, ok? Nota aí a frase. Bom, anotou? Então tá. Vamos para um outro exemplo, ó. Governo de São Paulo anuncia compra de 1,3 milhão de testes da Coreia do Sul. Então, nós temos que governo de São Paulo claramente é o sujeito desta oração. Se ele é o sujeito, a gente já viu que o que sobrou é o predicado. E como anunciar é um verbo que indica uma ação, a ação de anunciar, então, nós vamos considerar que este aqui é o núcleo deste predicado, ok? Trata-se, então, de um predicado verbal, beleza? Muito simples, né? Bom... Mas aí você vai me dizer assim, professor, mas como assim o verbo indica uma ação? Todo verbo indica uma ação. Eu aprendi isso já há muito tempo lá no meu ensino fundamental. Até o ano passado mesmo, nas nossas aulas com a Lourdinha deixou muito claro para a gente que verbo é uma classe que indica ação. É verdade, você tem toda a razão. E eu tenho certeza que a Lourdinha falou isso. Mas talvez ela tenha falado também com vocês que nem sempre o verbo indica uma ação. Às vezes, um verbo pode indicar um estado. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha, pensa que pode existir um carinha chamado predicado nominal, diferentemente do predicado verbal, e que esse predicado nominal ele vai ter algumas outras características. O predicado nominal é aquele que não apresenta um verbo de ação. Ele não apresenta um verbo de ação. Ele apresenta um verbo de ligação. Apresenta, anota aí comigo, um verbo de ligação. Tô vendo aí quem não tá anotando. Anota aí. É muito importante você pegar seu caderno agora e anotar. Ok? Como assim um verbo de ligação? Ele não serve para mostrar pra gente que um determinado sujeito praticou uma ação. Não. Tentando se lembrar lá das aulas da Lourdinha, que eu tenho certeza que ela disse para vocês que o predicado, que o verbo também poderia mostrar um estado, né? Vão existir situações em que o meu predicado ele não apresenta uma ação do sujeito, mas ele apresenta uma característica do sujeito, né? Este predicado ele possui uma característica
possui uma característica dada ao sujeito. Em vez de uma ação, uma característica, né? Em vez de falar que o sujeito praticou um determinado ato, a gente diz que esse sujeito tem um determinado predicativo. Predicativo é uma característica. Essa característica do sujeito a gente vai chamar de predicativo. Então, essa característica recebe o nome de, vamos colocar aqui de vermelho, predicativo. Ok? Muito importante, coloca aí de vermelho. O que é o predicativo? O predicativo é isso aqui, olha. Olha como é que essa frase, essa oração aqui, se diferencia das demais, ó. Aqui o profissional está seguro. Vamos olhar para essa aqui com mais carinho. Cadê o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é o profissional. Concorda? Cadê o verbo dessa oração? O verbo dessa oração é estar. Vamos aproximar? O verbo desta oração é estar. Beleza. Mas pensa bem, não tem aqui uma ação sendo atribuída ao profissional. O profissional dessa empresa que está fazendo essa publicidade, ele não está praticando nenhuma ação. O que a oração da publicidade está dizendo para a gente é que ele possui uma determinada característica, a característica de ser seguro. Então, olha que interessante, este predicado aqui está seguro, ele atribui, em vez de uma ação ao sujeito ou profissional, ele atribui uma característica a este sujeito. Ele diz que esse sujeito está seguro e não que ele praticou uma determinada ação. Portanto, olha, esta oração, em vez de apresentar uma ação, apresenta um predicativo do sujeito, ok? Vamos anotar essa informação, porque você tem que notar que o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado. A palavra mais importante do predicado ali de verde desta oração não é o verbo estar. A palavra mais importante ali é seguro. Essa empresa poderia, por exemplo, utilizar como slogan assim para essa sua campanha, dizer o seguinte: empresa X, o profissional seguro. O profissional seguro. Porque a palavra seguro é fundamental para a construção da imagem que a empresa quer passar. Não é o verbo estar. Não faria nenhum sentido se a empresa colocasse como slogan a frase: o profissional está. Aqui o profissional está. Ué, está o quê? Né? Então, é mais importante do que o verbo nesse predicado é o adjetivo ali seguro, ok? Bom, por isso que a gente vai considerar que este predicativo é o núcleo do predicado, ok? Ele é a palavra mais importante. Existe um outro exemplo aqui disto acontecendo nesta primeira página do jornal. Você consegue localizar aí para mim? Você já localizou? Lê aí. Quem achou? Vou falar, hein? Quem não tiver achado, então pausa o vídeo aí para eu não revelar. Vou falar onde que está a oração que tem
predicativo do sujeito, uma característica sendo atribuída ao sujeito. Ó, aqui nesta oração, ação é uma estratégia do Ministério da Saúde para obter material médico. Nós tivemos não um verbo de ação, mas um verbo de ligação, o verbo ser. Aqui está o nosso sujeito, ação, e aqui está o nosso predicado, né? Este predicado não diz assim, a ação é. Bom, a ação é o quê? Bom, o que o predicado está dizendo para a gente é que essa ação é uma estratégia. É uma das estratégias do Ministério da Saúde para obter material médico. Então, neste caso, nós temos que uma das estratégias é a informação que eu estou dando sobre o sujeito. Esse verbo aqui, ó, é pouco importante para a gente. O que importa mesmo é essa expressão, uma das estratégias. Portanto, essa expressão é que é o núcleo do nosso predicado. Ela apresenta o predicativo do sujeito. Vocês estão me entendendo? Bom, caso você não esteja entendendo muito, né? Pense o seguinte: toda vez que você tiver esses verbinhos aqui, ó, são verbos de ligação. Toda vez que você tiver esses verbinhos aqui, quais? Quem lembra? Ser, estar, permanecer, continuar. Todos esses verbinhos são verbos de ligação. Eles não apresentam uma ação praticada pelo sujeito, mas eles apenas conectam o sujeito a uma determinada característica. Por exemplo, o verbo tornar-se. Quando eu digo assim, eu sou professor, eu me tornei professor, né? Eu sou professor, eu me tornei professor. Estou dando a característica de professor a eu, né? O verbo ficar, né? Eu estou bonito, eu sou bonito, eu fiquei bonito. Olha, esses verbinhos ser, estar, ficar, estão aí para atribuir a característica de bonito para o sujeito eu, né? Às vezes a gente usa o verbo andar nesse sentido também, né? Eu ando cansado. Não é andar no sentido de caminhar, né? Não é andar no sentido de caminhar, é andar no sentido de estar. Então, quando você fala assim, eu estou cansado, quer dizer, eu ando cansado, eu ando preocupado, você está ligando a característica de preocupado ao sujeito eu. Nesse caso, você teve um predicativo do sujeito, né? Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar uma sequência de orações que a gente poderia construir apenas com essa estrutura, né? Olha esse exemplo aqui, que legal, né? Vou provar para vocês que que numa oração com predicado nominal, o que importa mesmo é o predicativo do sujeito e não o verbo. Quer ver? Se a gente fizesse uma oração assim, olha, aquela sala, calma. De que sala que eu estou falando? Da A, da B, da C ou da D? Suponhando que isso aqui seja o sujeito, isso daqui é a característica que eu vou atribuir ao meu sujeito. Portanto, é o meu predicativo do sujeito. O que falta para isso aqui se tornar uma oração? Bom, colocar um verbo. Eu posso colocar qualquer verbo de ligação aqui, que a frase faria sentido do mesmo jeito. O que importa mesmo é que aquela sala, ela é calma. Ela está calma. Pouco importa se ela está, não sei se ela era antes, ela está, mas ela está agora. Ela ficou calma, né? A gente vai ficar discutindo se a sala é
se ela está ou se ela ficou. Não, o que importa é que aquela sala ali, ela está calma, né? Ela se tornou calma. Tornou-se calma. O verbo aqui é pouco importante. Ela permanece calma, porque ela já era assim o ano passado, né? Aquela sala anda calma, porque é temporário. Mas enfim, não interessa o verbo. O que interessa é que nesse tipo de oração, de um lado eu tenho o sujeito e do outro eu tenho um predicativo para esse sujeito. O verbo de ligação que eu coloquei ali no meio, ele é pouco importante nesse sentido. Vocês compreenderam? Vamos dar uma olhada no nosso caderno aqui, vamos ver se você está me acompanhando, né? Seu caderninho está parecido com o meu aí? Tá já completinho? Chegamos no final da sua página? Você tem que ter chegado, porque eu já cheguei no final da minha, ok? Bom, então foi isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido essa matéria nova. Junto a este vídeo aqui no portal do MagnoSol, eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês fazerem, para treinar esta habilidade, essas habilidades que nós trabalhamos na aula de hoje. E então é muito importante que vocês façam para garantir que vocês tenham aprendido e para que depois possam tirar as dúvidas comigo lá no nosso fórum, separado especialmente para isso, ok? Além disso, atentem-se para o fato de que essas atividades que eu estou postando aqui no MagnoSol, elas terão a pontuação contabilizada na nossa etapa. Dentro daqueles pontos, aqueles 4 pontos que nós temos para o trabalho, 2 nós já gastamos com a atividade do audiobook de literatura, que assim que nós voltarmos às aulas presenciais, eu vou marcar uma data para vocês me entregarem, uma nova data para vocês entregarem. E estas atividades que eu estou postando aqui no portal, elas entrarão naqueles outros 2 pontos que nós temos para distribuir na etapa, ok? Então é muito importante que você imprima a folhinha especial lá da atividade, faça a atividade no espaço correspondente e me entregue essa atividade na primeira oportunidade, assim que as aulas voltarem, ok? Guardem com carinho a folha, guardem com cuidado, porque ela vai valer ponto para você nessa etapa, ok? Bom, então fiquem bem e espero que em breve, eu tenho certeza que em breve nós estaremos todos juntos, ok? Novamente, um grande abraço.